Você já parou para pensar que nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando acreditamos estar? Em muitos momentos da vida, pensamentos, atitudes e sentimentos que julgamos nossos podem, na verdade, ter origem em influências espirituais que passam despercebidas. Mas até onde isso é normal? E quando essa influência se torna tão intensa que chega a dominar a nossa vontade? Hoje vamos entender o que é a obsessão, como ela se instala e quais as suas causas segundo a doutrina espírita, e por que ela é considerada uma das provas da vida na Terra. Em A Gênese, Allan Kardec nos explica que a obsessão é uma ação persistente que um espírito exerce sobre o outro. Essa influência pode se manifestar de forma sutil, como um pensamento insistente, e pode chegar a provocar perturbações sérias, tanto no corpo quanto na mente. Nosso planeta, ainda classificado como um mundo de provas e expiações, é habitado por espíritos em diferentes graus de evolução. Muitos, por ignorarem as leis divinas ou por interesses pessoais, acabam tentando dominar outros espíritos, causando sofrimento. Mas vale lembrar que os bons espíritos jamais nos impõem nada. Eles aconselham, inspiram boas ideias, mas sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Já os espíritos menos evoluídos insistem. Aproximam-se daqueles que encontram brechas, quase sempre ligadas às nossas imperfeições morais. E se mantêm ligados, muitas vezes por longos períodos. A obsessão surge quando permitimos essa sintonia negativa. É como se o obsessor envolvesse o obsediado numa rede, limitando a sua vontade e influenciando as suas ações. E dependendo do grau de influência, a obsessão pode até comprometer a saúde física e mental da pessoa. Existem alguns sinais que podem indicar a presença de uma obsessão, como por exemplo ver vultos com frequência, ouvir vozes ou ruídos sem explicação, sentir dores pelo corpo ou na cabeça sem uma causa aparente, sofrer pesadelos constantes, sentir tristeza profunda, medo de dormir, desenvolver manias, vícios ou alterações repentinas de comportamento sem uma causa que justifique tudo isso, e até buscar o isolamento social. Estudar e entender como tudo isso funciona é um dos caminhos mais seguros para se defender das influências. No livro dos Médiuns, Allan Kardec dedica um capítulo inteiro somente para tratar desse tema, explicando as suas causas, suas formas de manifestação e como podemos combater a obsessão através do autoconhecimento, da reforma íntima e da prática no bem. O processo obsessivo não acontece de uma hora para outra. Na verdade, ele pode começar muito antes, ainda em vidas passadas. A forma mais comum da obsessão é aquela em que um espírito desencarnado persegue um espírito encarnado. Mas para isso, ele precisa primeiro encontrar a sua vítima. Quando reencarnamos, mudamos de corpo, de lugar, de aparência. O obsessor precisa nos localizar, e isso pode levar anos, às vezes até décadas. Esse reencontro pode acontecer na infância, na adolescência ou só na fase adulta. Quando finalmente nos encontra, o obsessor passa a nos observar de perto. Ele analisa cada pensamento, cada sentimento, cada atitude. E é aí que ele começa a identificar as nossas fraquezas, aquelas imperfeições que muitas vezes negamos até para nós mesmos. A obsessão sempre nasce de uma ligação mental. Para que essa ligação se forme, é preciso existir algo em comum, uma brecha, uma afinidade negativa. Se o objetivo do obsessor é nos dominar para o mal, ele vai procurar em nós aquilo que ainda não conseguimos corrigir. Eu mesma tenho muitas imperfeições que ainda preciso trabalhar nesta vida. Mas se um obsessor começar a me observar de perto, ele vai perceber que um dos meus maiores desafios sempre foi os ciúmes. E o obsessor sabe disso. Ele não vai perder tempo tentando me empurrar algo que não tem força dentro de mim. Por exemplo, vícios como bebida. Ele podia tentar o quanto quisesse que não ia conseguir me atingir. Mas se ele tocar nos ciúmes, na insegurança, aí sim ele até poderia conseguir. E é assim que funciona. Eles acariciam as nossas imperfeições, alimentam aquilo que já existe dentro de nós.
porque é isso que estabelece a sintonia. E uma vez que essa ligação se forma, o processo obsessivo ganha força. E é assim que o processo obsessivo se instala. Primeiro o obsessor nos localiza, depois que ele nos encontra, começa a nos observar e identificar nossas imperfeições. Em seguida começa a sugerir pensamentos, imagens, memórias. A sintonia vai se estabelecendo pouco a pouco e quando vemos, já estamos envolvidos por fluidos pesados, densos, que bloqueiam as energias positivas e enfraquecem a nossa resistência moral. Por isso é tão importante conhecer esse mecanismo. O conhecimento é uma proteção. Quanto mais entendemos como funciona a influência espiritual, mais forte ficamos para fechar essas portas, enfrentando nossas imperfeições com coragem, antes que os outros as usem contra nós. A causa primordial da obsessão está dentro de nós mesmos. São as nossas imperfeições morais que permitem que um espírito encontre sintonia para nos influenciar. Mas o que leva um espírito a querer nos obsediar? As causas são muitas. Às vezes é vingança, alguém que foi ferido, traído, humilhado por nós no passado e que agora, tomado pela revolta, sentimentos infelizes, quer revidar. Outras vezes é apego, antigos parceiros de erros, por exemplo, que não aceitam que nós melhoramos e querem nos arrastar de volta para o mau caminho. Em muitos casos, a obsessão nasce de relações que antes foram de amor e amizade, mas que terminaram em dor e ressentimento. E hoje, no plano espiritual, esse sentimento não resolvido se transforma em um laço doentio, que alimenta o desejo de prejudicar, prender, dominar. Pode ser por diversas razões. Mas para nós, o mais importante é saber que a porta de entrada está sempre nas nossas imperfeições morais. Enquanto mantivermos essas portas abertas, orgulho, vaidade, ciúmes, egoísmo, ressentimentos, damos aos espíritos inferiores o caminho exato para nos encontrar e se ligar a nós. Por isso, o maior remédio contra a obsessão é o nosso próprio esforço na reforma íntima. Conhecer nossas fraquezas, reconhecê-las sem medo e trabalhar para superá-las é o caminho mais seguro para nos libertar dessas influências. Para encerrar, eu te faço um convite. Olhe para dentro de si hoje. Identifique uma imperfeição, por menor que seja. Comece a trabalhar nela agora mesmo. Esse é o primeiro passo para se libertar de qualquer influência negativa e para caminhar cada vez mais na direção da paz, do equilíbrio e da evolução. Muito obrigada por assistir. Vamos evoluir juntos e até o próximo vídeo.